Fala, tropa. Vou estar gravando esse vídeo fazendo um resumo, um breve resumo aí com uma revisão de véspera aí da nossa prova da PEMERGE, Estatuto da PEMERGE. Vou estar trazendo para vocês os tópicos relevantes que acredito eu cair em questões da nossa prova agora do nosso próximo dia 27, tá? Artigo 2º, criou muita polêmica aí. O artigo 2º do Estatuto, ele diz o seguinte: a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, subordinada ao Secretário de Estado de Segurança Pública. O que acontece? Eu já vou até pausar aqui, depois eu dou seguimento à leitura. Em relação a 2019, quando o então atual governador Witzel, Wilson Witzel, ele acabou com a secretaria, e esse cargo de Secretário de Estado de Segurança Pública foi extinto, Porém, a nossa prova, no nosso edital, está lá Estatuto. E no Estatuto não foi revogado ou não foi vetado esse artigo 2º, tá? Ele não foi revogado, certo? Então, o que acontece? Para a nossa prova, se ela cobrar a quem a PM é subordinada, nós temos o quê? Subordinada ao Secretário de Estado de Segurança Pública, porque é o que está no decreto e ele não foi revogado, certo? Então, para a nossa prova, decreto é ao Secretário de Estado de Segurança Pública. E essa é a subordinação da PM. E detalhe, já trago para vocês aqui porque se a nossa prova cobrar de acordo com a Constituição, que também vai cobrar a Constituição Federal, lá no nosso artigo 144, parágrafo 6º, ele traz o seguinte: as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Então, se a nossa prova cobrar de acordo com o Estatuto da PEMERGE, a PM, a Polícia Militar, ela é subordinada ao Secretário de Estado de Segurança Pública. De acordo com a Constituição Federal, ela é subordinada ao governador do estado. Beleza, seguindo. No Estatuto da PEMERGE, artigo 2º, é uma instituição permanente organizada com base na hierarquia e na disciplina, sendo considerada força auxiliar e reserva do Exército, Apenas complementando aqui o nosso artigo 144, parágrafo 6º da Constituição, onde diz realmente que a PM ela é uma força auxiliar e reserva do Exército. O artigo 3º do Estatuto da PEMERGE, artigo 3º, parágrafo 1º, ele traz para a gente o seguinte: os policiais militares encontram-se em uma das seguintes situações na ativa. Aqui ele traz para a gente o que é um policial militar da ativa: os policiais militares de carreira, os temporários, incorporados à Polícia Militar para a prestação de serviço militar voluntário. Mais informações sobre o militar voluntário, você joga lá no Google, você joga Lei 9.535/2021, a LERJ, que aí você vai ter acesso à lei específica do militar temporário, beleza? Os componentes da reserva remunerada da Polícia Militar quando convocados. Então, o componente da reserva remunerada ele pode ser convocado, e quando ele é convocado, entende-se ele como militar da ativa, certo? Os alunos de órgão de formação de policiais militares da ativa, a galera aí que é aprovada em concurso público e vai fazer o curso de formação, beleza? E agora, da inatividade, na reserva remunerada, quando pertencem à reserva da corporação e percebem remuneração do Estado. Então, o militar da reserva remunerada, o que acontece? Enquanto ele está na reserva, ele é inativo. Quando o militar da reserva ele é convocado para o serviço ativo, ele passa a ser ativo, ele tem status de ativo, beleza? Porém, sujeitos ainda à prestação de serviço na ativa mediante convocação, correto? Então, o militar da reserva ele pode ser, sim, convocado e ele passa a ser militar da ativa quando convocado. Reformados, quando tendo passado por uma das situações, ativa e reserva, quando tendo passado por uma das situações anteriores, estão dispensados definitivamente de serviço na ativa. Então, o militar reformado, ele está dispensado definitivamente do serviço na ativa, mas continuam a perceber remuneração do Estado. Então, nós temos o que é militar da ativa e o que é militar da inativa ou inatividade. Espero ter ajudado vocês. Seguindo, falando do nosso Estatuto da PEMERGE, lei número 443, você joga no Google lá,
Lei número 443, ou Estatuto da PEMERG, você vai ser direcionado ao site da Alerj, onde está atualizado lá. O artigo 5º, parágrafo 2º, ele diz o seguinte: é privativa de brasileiro nato a carreira de oficial da Polícia Militar. Porém, como a nossa prova também irá cobrar direito constitucional, nós temos que se atentar ao seguinte: no artigo 12 da nossa Constituição, parágrafo 3º, ela fala sobre os cargos privativos de brasileiro nato. Quais são eles? Vamos lembrar: presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, ministro do STF, carreiras diplomáticas, oficial das Forças Armadas e ministro do Estado de Defesa. Veja bem, a nossa Constituição, ela não fala que o cargo de oficial da Polícia Militar ele é privativo de brasileiro nato. Porém, o Estatuto da PEMERG, ele sim afirma que é privativo de brasileiro nato a carreira de oficial da Polícia Militar. Então, o que responder na prova? Depende o que a questão vai me cobrar. Se ela cobrar de acordo com a Constituição Federal, o cargo de oficial da Polícia Militar é privativo de brasileiro nato? Não. De acordo com o Estatuto da PEMERG, o cargo de oficial da Polícia Militar é de brasileiro nato? Sim. Então, para responder essa questão, você precisa entender o que a questão está te cobrando, o que o enunciado diz, de acordo com a Constituição ou de acordo com o Estatuto da PEMERG. Seguindo aqui com a nossa revisão, Estatuto da PEMERG, o artigo 8º. Os policiais militares da reserva remunerada poderão ser convocados para o serviço ativo, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária, por ato do governador do estado, desde que haja conveniência para o serviço. Então aqui, esse artigo 8º, ele diz o quê? Policiais militares da reserva remunerada, eles poderão ser convocados, para serviço ativo, ou seja, quando o militar da reserva ele é convocado, ele volta, na verdade, a ser um militar ativo, e esse tipo de serviço é em caráter transitório, mediante a aceitação voluntária. Em tese, aqui no Estatuto ele não é obrigado, por ato de quem? Por ato do governador do estado, desde que haja conveniência para o serviço. Ingresso na Polícia Militar. Artigo 10. O ingresso na Polícia Militar é facultado a todos os brasileiros natos. Novamente, o Estatuto da PEMERG, ele traz para a gente que o ingresso na Polícia Militar, aqui, diferentemente do oficial, ele está falando que o ingresso na Polícia Militar é facultado a todos os brasileiros natos. Então, de acordo com o Estatuto da PEMERG, o cargo para policial militar é privativo de brasileiro nato, tá? Então, o Estatuto da PEMERG, tanto o soldado como o oficial, é privativo de brasileiro nato. Para a Constituição, não. Sem distinção de raça ou de crença religiosa, mediante inclusão, matrícula ou nomeação, observada as condições prescritas neste Estatuto e em lei e nos regulamentos da corporação. Artigo 14. Estatuto da PEMERG. Parágrafo 1º. Posto é o grau hierárquico do oficial, conferido por ato do governador do estado e confirmado em carta patente. Então, sempre que a gente se referir a posto, estamos falando do oficial. E quem confere esse posto ao oficial é o governador, beleza? E o parágrafo 2º, ele traz para a gente o seguinte: graduação. Graduação é o grau hierárquico da praça, conferido pelo comandante-geral da Polícia Militar. Então, sempre que falar em posto, governador do estado, oficial, Posto, estamos se referindo ao oficial e é conferido pelo governador do estado. Sempre que falarmos em graduação, estamos falando do grau hierárquico do praça, conferido pelo comandante-geral da Polícia Militar. Das licenças, artigo 64. Licença é a autorização para o afastamento total do serviço, em caráter temporário, concedida ao policial militar, obedecidas às disposições legais e regulamentares. Parágrafo 1º, a licença pode ser. Aqui no parágrafo 1º, ele vai trazer para a gente quais tipos de licença o policial militar tem direito e como adquirir essas licenças. Vamos lá. Licença especial, para tratar de interesse particular, para tratamento de saúde de pessoa da família e para tratamento de saúde própria. Parágrafo 3º. A concessão da licença é regulada pelo comandante-geral da Polícia Militar. Então, sempre que se relacionar, que vi o enunciado na questão, perguntando quem vai falar sobre a licença, é o comandante-geral da Polícia Militar.
o artigo 65, ele traz para a gente da licença especial. Licença especial é a autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada decênio de tempo de serviço, ou seja, a cada 10 anos de efetivo serviço prestado, tá? A licença especial tem a duração de 6 meses, a ser gozada de uma só vez, podendo ser parcelada em 2 ou 3 meses. Então, a cada 10 anos, o militar tem direito a 6 meses de licença. Parágrafo 2º. O período de licença especial não interrompe a contagem de tempo de efetivo exercício. O que ele quer dizer? A cada 10 anos, o militar tem direito a uma licença de 6 meses. E essa licença, quando ele tira essa licença, considera-se que ele está em efetivo exercício, tá? Ele está em serviço, beleza? Parágrafo 3º. Os períodos de licença especial não gozados pelo policial militar são computados em dobro para fins exclusivos de contagem de tempo para passagem para inatividade. Então, no caso, as licenças que ele não tirou, ele não fez jus a essas licenças, no final da carreira lá, ela conta em dobro, Essas licenças elas são computadas em dobro para passar ele para inatividade. Se a cada 10 anos ele tem direito a 6 meses e ele não tirou, vira 12 meses. Se ele tiver 2 licenças para tirar, ele tem 12 meses, multiplicado por 2, ele tem 24 meses, equivalente a 2 anos. Artigo 66, tá? A licença para tratar de interesse particular é a autorização para afastamento total do serviço, concedida ao policial militar com mais de 5 anos de efetivo serviço. Então, licença para tratar de interesse particular, ele precisa o quê? Ter mais de 5 anos de efetivo serviço, que a requeira com aquela finalidade, e somente poderá ser requerida a cada 10 anos da primeira concessão. Então, militar com mais de 5 anos de efetivo serviço, ele tem direito a uma licença para tratar de interesse particular. E solicitada essa licença e atendida e gozada essa licença, ele só pode ter direito a uma nova licença para tratar de interesse particular a partir de 10 anos. Parágrafo 1º. A licença de que trata este artigo, licença para tratar de interesse particular, será sempre concedida com prejuízo da remuneração e da contagem do tempo de efetivo serviço, ou seja, durante o tempo de licença para tratar de interesse particular, ele vai ter prejuízo na sua remuneração e ele não vai ser computado como tempo de efetivo serviço. Estatuto da PEMERGE, PM ausente e desertor. Artigo 87. É considerado ausente o policial militar que por mais de 24 horas consecutivas deixar de comparecer à sua organização policial militar ou de se comunicar qualquer motivo de impedimento, ausentar-se sem licença da organização policial militar onde serve ou local onde deve permanecer. Aqui é o militar ausente, O desertor está lá no Código Penal Militar, o CPM, artigo 187. Ausentar-se o militar da unidade em que serve ou do lugar em que deva permanecer por mais de 8 dias. Então, por mais de 8 dias ausentes e sem justificativa, ele é um militar desertor, E por mais de 24 horas consecutivas sem justificativa, é o ausente. E o artigo 89 do Estatuto da PEMERGE, desaparecido e extraviado. Veja bem, é considerado desaparecido o policial militar da ativa. Veja bem, policial militar da ativa, que no desempenho de qualquer serviço, em viagem, em operações policiais militares ou em caso de calamidade pública, tiver paradeiro ignorado por mais de 8 dias. Parágrafo único. A situação de desaparecimento só será considerada quando não houver indício de deserção. Por quê? Os prazos, 8 dias, são praticamente o mesmo, certo? Então, ele não é um desertor, então ele é um desaparecido, tá? Militar da ativa. E o extraviado, artigo 90. O policial militar que, na forma do artigo anterior, permanecer desaparecido por mais de 30 dias, será oficialmente considerado extraviado. Então ele passa de desaparecido, até por mais de 8 dias, desaparecido, e mais de 30 ele é extraviado.